Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando, Astavakra Samhita, capítulo 17, o verdadeiro conhecedor. Então Astavakra agora fala sobre o verdadeiro conhecedor da verdade, do Self. Astavakra disse: ele ganhou o fruto do conhecimento juntamente com a prática do yoga, que, contentado e com os sentidos purificados, sempre desfruta de estar sozinho. Então, pode-se dizer que ganhou o fruto do conhecimento ou fruto da prática do yoga, que é o mesmo fruto, a mesma coisa. O fruto do conhecimento, no caso de Vedanta, não é? Ou Jnana Yoga, ou a prática do yoga, que é o mesmo, que esteja contentado e com os sentidos purificados. Contentado juntamente com os sentidos purificados. Não é? Porque existe um certo grau de contentamento que se consegue através da prática, da experiência, da maturidade, mas o completo contentamento e os sentidos purificados, não em processo de purificação, purificados. Não é? Sempre desfruta de estar sozinho, até porque ele transcendeu a dualidade, não existe mais ninguém além dele. E aquele que se estabelece na realização do Self sabe que não existe ninguém mais além dele. Então está sempre só. E ao estar sempre só, está sempre em plenitude, em bem-aventurança. Então sempre desfruta da sua real natureza, da bem-aventurança e em plenitude, contentado. Não é? Então, este é importante, não é? A questão do fruto do conhecimento, o fruto de Vedanta, é igual ao fruto da prática do yoga. Então, autorrealização, realização de Deus, realização do Self, a mesma coisa. Ó conhecedor da verdade, o conhecedor da verdade nunca é miserável neste mundo, pois o universo inteiro é cheio dele apenas. A noção de separação, que é a noção de dualidade, é a causa da miséria e do sofrimento. Aquele que transcendeu
a dualidade, que se estabeleceu na unidade, que é uno, não é mais miserável em lado nenhum. Até porque ser uno significa estar em plenitude, em bem-aventurança. Então não há lugar para miséria, para falta, ausência, necessidade. Não tem lugar para isso na plenitude. Então, o conhecedor da verdade nunca é miserável neste mundo. Até porque para ele o mundo nem existe, não é? Apenas enquanto dura o prarabdha da karma, haverá aquele corpo e o mundo dessa forma, mas logo, logo passará. Mas para ele não muda absolutamente nada na sua realização, na sua real natureza. Pois o universo inteiro é cheio dele apenas. Apenas ele existe, não existe mais ninguém. Ele é plenitude. Nenhum objeto sensorial agrada àquele que se delicia no self, ou deleita no self. Palavra melhor, talvez. Da mesma forma que as folhas de Nim não agradam o elefante que se delicia nas folhas de Salaki, que devem ser bem melhores, por sinal, não é? Não sei. Mas é o que pressupõe. Então, isso é a mesma coisa que dizer, não é? Para aquele que realizou o self, se deleita, está em plenitude, se deleita na sua própria bem-aventurança. O que é que os prazeres sensoriais, que são um nada comparado a isso, podem trazer de satisfação, não é? E quando se diz que nenhum objeto sensorial agrada, não significa que eles desagradem. Ele sabe que eles não existem, são miragens, que só ele existe, não é? Então, é completa indiferença, nem agrada nem desagrada. É indiferente. Então, nenhum objeto sensorial agrada àquele que se delicia no self, não é? Raro neste mundo é aquele em quem não permanecem impressões das coisas experimentadas, nem que deseja as coisas que ainda não foram experimentadas. Este é raro. Normalmente, uma pessoa comum, não é? Experimenta as coisas e ao experimentar existe uma impressão que fica na mente. Uma impressão positiva leva-o a querer experimentar mais vezes. Uma impressão negativa leva-o a não querer experimentar mais nenhuma vez. Cobiça, aversão. Não é? E aquelas coisas que não experimentou, ele deseja experimentar para, obviamente, né, pela questão da boa experiência, do prazer. Mas raro, mas existente, é aquele em que nem permanecem as impressões das coisas experimentadas, já houve a autorrealização, já houve a dissolução da mente, não há nada onde registar impressão, nem ninguém para quem haja uma impressão sendo registada. Não é? E para o buscador da verdade, isto traz um recado. Não é? Não deixes que a tua mente se impressione com aquilo, com as experiências positivas, nem se impressione com as experiências negativas. Existe bastante que se pode fazer com isto. Não é? Quando vem uma coisa muito boa, normalmente as pessoas ficam super excitadas. Nossa, que legal! Não podes deixar isso acontecer. Deves manter a tua mente indiferente, sem deixar que hajam oscilações mentais. Da mesma forma, quando vem sofrimento, quando vem alguma coisa que não gostas, não podes deixar a mente, né, criar aversão àquilo. Sempre manter a mente serena. Mas aqui estamos a falar do conhecedor da verdade. Esse é o foco. É óbvio que ele também não deseja as coisas que ainda não foram experimentadas, tal como aquele que se deliciou num banquete e comeu até não caber mais nada, que provou tudo o que era de mais delicioso de iguarias,
pelo menos nas próximas 2 horas, nem sequer vai pensar em comida, não há espaço para isso. Não há nenhuma necessidade, está satisfeito. Mas depois passa. No caso do conhecedor da verdade, aquilo é o seu estado natural de plenitude. Aqueles desejosos de prazeres mundanos e aqueles desejosos de libertação, ambos são encontrados neste mundo. Mas rara é aquela alma elevada que nem é desejosa de prazeres mundanos nem de libertação. Poderíamos dizer aqui, por exemplo, um buscador ingênuo, e eu já ouvi isto algumas vezes, tipo, praticando, tipo, nem sou desejoso, nem sou de uma coisa. Mas normalmente isso acaba com as suas práticas espirituais e o resto permanece. Mas não é assim. Então, existem duas classes de seres no mundo. Os desejosos de prazeres mundanos, a maioria, e aqueles desejosos de libertação, a minoria. Mas no caso, poderíamos dizer que haveria uma terceira classe, que são aqueles que querem as duas coisas, mas não podemos. Porque enquanto tiverem a ser buscadas as duas coisas, é uma coisa apenas, que é prazeres mundanos. E a libertação entra na classificação de prazeres. Até pode ter todas as definições no lugar certo, tudo, mas enquanto andar atrás dos prazeres sensoriais, ainda estará nessa categoria, mesmo que também queira a libertação. Pois aquele que está em busca de libertação está se afastando, rejeitando, criando aversão até aos prazeres sensoriais. E esse é o caminho para a indiferença. Tem que haver o afastamento. De que forma for, não importa. Agora, aqueles que dizem que estão usufruindo dos prazeres sensoriais e cultivando ao mesmo tempo indiferença, estão em auto-engano. Então, existem duas categorias. E os que estão em busca de libertação são aqueles que se estão afastando dos prazeres mundanos, completamente. Então, são as duas categorias de seres. Aquela alma elevada é rara, que nem é desejosa de prazeres mundanos nem de libertação. Pois, ao realizar o self, a autorrealização, sabe claramente, não existem prazeres mundanos, não existe. E está em plenitude. E a libertação também não é desejoso de libertação, pois já a conseguiu. E ao consegui-la, percebe também imediatamente que nunca houve escravidão. Mas nunca houve escravidão no sentido porque era um sonho apenas. E um nada comparado à sua verdadeira existência. Raro é aquela pessoa de mente ampla ou de horizontes amplos que nem sente atração por, nem aversão a Dharma, o dever, Artha, prosperidade material, Kama, desejo e Moksha, libertação, nem mesmo com a vida ou a morte. Essa alma é realmente o ser realizado, pois todos os outros ou têm atração ou aversão em todas estas esferas, todas elas, especialmente com a vida ou a morte do corpo. Aquele que, e todos estes, a aversão, tanto o Dharma, o Artha, o Kama, Moksha, tudo isto é para o corpo, para o indivíduo, aquele que ainda está identificado com o corpo. Aquele que já realizou o self, ele já transcendeu a consciência do corpo, da identificação com o corpo. Aquele corpo não é ele, não lhe pertence, nem aquele, nem nenhum outro. Então, nem sente atração nem aversão, indiferença.
nem mesmo com a vida ou a morte do corpo. São os últimos grandes apegos, ele já não os tem também. Então, quer o corpo morra, quer o corpo viva, é indiferente, não muda a sua condição, não muda a sua real natureza de plenitude, de bem-aventurança, de totalidade. Então, é indiferente. O homem de conhecimento não sente qualquer desejo pela dissolução do universo ou aversão à sua existência. O abençoado, portanto, vive feliz com qualquer subsistência que venha dentro do seguimento natural. Como o sonho. O sonho move-se dentro do seu seguimento natural, seja lá o que se queira dizer. Então, o homem de conhecimento, o buscador da verdade, ele sente a necessidade da dissolução do mundo para ele, ou de ele no mundo, ou seja lá como queiram colocar. A dissolução do sonho. Não é? Mas aquele que já transcendeu o sonho não sente essa necessidade, não sente desejo pela dissolução do universo, nem sequer tem aversão à sua existência, porque ele sabe que a sua existência é ilusória e já não o afeta. Ele sabe que só ele existe. E o que quer que esteja, seja lá o que se queira dizer, é ele, não é mais nada além dele. A sua condição é de plenitude, de bem-aventurança. O abençoado, portanto, vive com qualquer subsistência que venha do seguimento natural. Quer não haja universo, quer aparente haver universo, quer ele aparente estar num corpo ou não, é irrelevante. Então ele é feliz, não é, com aquilo que venha no seu seguimento natural. Estando realizado pelo conhecimento do Self e com a sua mente absorvida, contentada, o sábio vive feliz, vendo, escutando, tocando, cheirando e comendo. Então, estando realizado pelo conhecimento do Self, a sua mente absorvida no Self, não é? Ou dissolvida no Self, contentada, plena, não é? Porque é um contentado no sentido de pleno, já não é como prática espiritual, mas como fruto de prática espiritual, que é a realidade. O sábio, que é aquele que sabe da verdade, vive feliz, vendo, escutando, tocando, cheirando e comendo. Ou seja, o que quer que o corpo ande fazendo, quais as funções tem de fazer, esteja a comer, a escutar, tocar, cheirar, etc., ele vive feliz, aquilo não o atrapalha em nada. Nem acrescenta, nem diminui. Pois já não há mais impressões, a sua mente já dissolveu, já foi absorvida no Self. Existe a plenitude, a bem-aventurança, a transcendência do corpo, da dualidade. Logo, o que quer que o corpo esteja fazendo, ele está feliz, ele é felicidade. Não existe apego nem aversão naquele para quem o oceano do mundo secou. Seu olhar é vago, suas ações sem propósito, seus sentidos inoperantes. Ele morreu para o mundo, de certa forma, não é? Então não existe apego nem aversão naquele para quem o oceano do mundo secou. O oceano do mundo, toda a multiplicidade do oceano, todas as possibilidades, todos os encantamentos, atrações, repulsões, tudo isso secou, deixou de existir. Deixou de existir porque ele realizou o Self, realizou a verdade, a totalidade. Então, o mundo foi conhecido pela sua real natureza, que é de não existência. Por isso, secou. Não é? Seu olhar é vago, suas ações sem propósito. Então, a sua mente não procura algo específico. As suas ações é só o cumprimento do prarabdha karma. Portanto, elas não têm um propósito de satisfazer alguma coisa nele. Não é?
seus sentidos inoperantes. O sábio nem se mantém acordado, nem dorme. Ele nem abre, nem fecha os olhos. Oh, aquela alma livre desfruta da suprema condição em qualquer lugar. Não é? Então o sábio nem se mantém acordado, nem dorme. É o corpo que se mantém acordado ou dorme. É o corpo que abre e fecha os olhos. Então o sábio não é o corpo. Aquela alma livre, não sei se pode usar esta expressão, alma livre, mas tudo bem, só para colorir, não é? Desfruta da suprema condição em qualquer lugar. Ele transcendeu o lugar, transcendeu o universo. Nada disso existe. E aquele corpo estará ali até esgotar do prarabdha karma. Só isso, não é? Mas a sua condição de bem-aventurança, de plenitude, não se altera pelas condições nas quais o corpo se encontra. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.